Ilka, leigos podem filosofar bem? Aí temos que discutir o que é filosofar, né? O que significa filosofar. Num sentido amplo, sim. Num sentido estrito, não. O que seria o sentido amplo da palavra filosofar? Toda vez que nós pensamos, refletimos sobre questões filosóficas, sobre o bem e o mal, por exemplo, da ética, sobre a verdade ou a mentira, a lógica, a epistemologia, sobre a existência, sobre Deus, sobre a liberdade, para a metafísica, etc. Toda vez que nós pensamos filosoficamente sobre temas filosóficos, estamos filosofando. E estar filosofando significa estar filosofando bem. Agora, se tu me perguntar, mas filosofar no sentido clássico, no sentido do tipo esses caras que filosofaram, do tipo Platão, Hegel, Kant, o Popper, essa galera toda. Bom, aí o negócio complica um pouco. Por quê? Porque filosofar, nesse sentido, pouquíssimos fazem. Então eu diria que a filosofia, sim, é para todos, mas nem todos acabam abraçando a filosofia. A filosofia é para todos. Nesse sentido, ela é democrática, ela é para todos. Mas nem todos nasceram para a filosofia, porque nem todos gostam de filosofia, nem todos têm essa aptidão por esses temas que a filosofia propõe. Então eu diria que aí tem que, para responder a tua pergunta, Ilka, eu teria que analisar o que significa filosofar. No sentido assim, o ser humano enquanto sujeito pensante, que reflete sobre grandes questões da humanidade, da vida, da existência e tal, já está filosofando, já está. Agora, se tu quer uma filosofia refinada do tipo o que Platão fez, o que Agostinho fez, o que Tomás, o que Descartes fez, aí complica bastante. Aí eu mesmo não me considero filósofo, né? No sentido amplo, todos somos filósofos, né? Mas no sentido estrito mesmo, que produz filosofia, eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia. Eu sempre falo isso, né? Mas tu tem doutorado em filosofia, então tu é filósofo. Não, eu sou professor de filosofia. Então eu posso ser estudante de filosofia, eu posso ser professor de filosofia, eu posso ser um apaixonado por filosofia, mas isso não me torna filósofo. Filósofo é quem produz filosofia. Seja algo assim inédito, né? Filósofo mesmo, que é inédito, produz filosofia inédita, ou alguém que produz filosofia a partir da filosofia já existente. Por exemplo, lá no meu doutorado eu produzi filosofia, porque tu é obrigado a produzir filosofia na tese de doutorado. Mas eu não produzi uma filosofia inovadora que ninguém tinha comentado. Eu produzi uma filosofia já existente. Então eu conversei com autores e obras clássicas. Então tem tudo isso para levar em consideração. Agora, professor do Israel, o que você pensa no futuro o que você pensa do futuro da filosofia nas academias, dado que tem sido tão atacada pelo governo e por setores da sociedade? Continuará existindo? Haverá espaço para novos professores? Bom, o futuro da filosofia, o presente da filosofia e de outras áreas também não é tão interessante, né? Porque vocês estão acompanhando e há muitas críticas em relação à filosofia, à sociologia e outras áreas. E obviamente aqui é um absurdo aquilo que é falado sobre a filosofia. A sociologia também. Não faz sentido algum. É de alguém que não conhece nada de filosofia ou mesmo de sociologia falar esse tipo de absurdo. Bom, sobre o presente, tá triste, não tá fácil, nem um pouco, mas as críticas que estão chegando são críticas vazias, sem conteúdo algum. Já sobre o futuro da filosofia, bom, a filosofia sempre passou por crises. Não é hoje que a filosofia é tida como uma inimiga por setores da sociedade. Sempre existiu um olhar crítico em relação à filosofia. Então, se tu analisar historicamente, ela sempre foi vista assim, calma aí. Claro, se tu voltar mais para trás e tal, né, tu vê, mas antes da ciência surgirem, só existia a filosofia e tal. Não, beleza. Então, ela é a mãe das demais ciências. Tá, tem tudo isso. Mas, de modo geral, ela sempre foi vista assim, né, como algo que pode gerar problemas. Eu diria que no futuro, a morte da filosofia, isso é bobagem. A filosofia não vai morrer. A filosofia, inclusive, segundo alguns grandes comentadores hoje, o autor de Sapiens, por exemplo, é o futuro, ele diz, né?
uma das grandes profissões do futuro é a profissão do filósofo, porque é ele que vai trabalhar, por exemplo, com a questão da inteligência artificial via dois elementos centrais, que é a lógica para a inteligência artificial e a ética para a tomada de decisões. Portanto, a filosofia é essencial nesse ponto. Resumindo, eu vejo que tá ruim agora, mas isso não significa que vai gerar a morte dela, e no futuro ela vai ter mais espaço, menos espaço, esse tipo de ciclo sempre vai existir. Sei lá, nesses 20 anos que eu vivo da filosofia e na filosofia, eu já passei 2, 3 vezes por certos assim altos e baixos. Nossa, agora a filosofia é, né? Agora, para que filosofia, sabe? Então, mesmo na academia e outros setores, eu já vivi isso, então é algo que é comum, inclusive.